Oi, gente! Pop versus CNN começando. No programa de hoje a gente vai olhar pra frente, bem pra frente em termos de tecnologia, pra falar sobre tudo que rolou no Digitalks, um evento muito legal que teve aqui em São Paulo, com mais de 120 empresas, centenas de palestrantes, todo mundo discutindo tecnologia, esse universo digital tão importante, principalmente para as empresas, para o mercado. A gente vai conversar com o CEO do evento para fazer um balanço bem bacana e trazer muita informação sobre o que rolou lá. E aqui em São Paulo, a gente olha lá para o Rio de Janeiro para lembrar um negócio que aconteceu meio chato com o ator de Harry Potter, bem chato na verdade. Ele estava com a namorada dele indo para um evento e foi assaltado. A gente vai explicar exatamente quem é esse ator e o que aconteceu exatamente. E aí a gente também fala sobre o setor imobiliário, mas o setor imobiliário mais do ponto de vista espiritual, porque no Canadá dá para você comprar uma igreja e morar dentro dela. Uma igreja de verdade, tá? Que virou um imóvel, só que do lado de fora parece que vai ter missa a qualquer momento. Então vamos embora que o Pop Verso, como sempre, tá bastante diverso. Vamos nessa. Bora falar de esportes então com ele, o homem, a lenda, o mito, Jairo Nascimento, que está aqui comigo no estúdio. Gostou da apresentação? Adorei, muito bem. Tem que ser a sua altura. Jairão, a gente vai começar falando da FIFA, que abriu um processo disciplinar. Na minha opinião, demorou para fazer isso, né? É algo que aconteceu que foi, assim, não foi legal. Foi bem desagradável ver aquilo logo depois da vitória da FIFA, né? Da vitória da Espanha na Copa do Mundo, né? A gente já tem um histórico, né, de cometimento de desrespeitos e crimes na Espanha e da demora da FIFA para trazer essas respostas, né? Como a gente viu no caso do Vini Júnior. Dessa vez, nós temos o caso da Jenny Hermoso, atleta da seleção feminina de futebol, que foi beijada à força pelo Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol. A FIFA abriu um processo disciplinar. De acordo com a federação, a atitude dele fere o código disciplinar e daqui para frente ele será investigado, a depender, claro, do que vai ser a resposta daqui para frente da instituição. A própria Jenny Hermoso, no dia que isso aconteceu, numa transmissão, falou: olha, eu não gostei disso. Depois ela se manifestou para valer por meio de uma nota que é feita com parceria com outras atletas, né, com o sindicato, aí, né? Uma nota conjunta, que fala inclusive no plural, dizendo que atitudes como esta não serão toleradas. E ela espera que ele e qualquer outra pessoa que faça isso não fique impune. No decorrer das situações, a Tamara Ramos, que trabalhou com o Rubiales quando eles trabalhavam na Associação de Futebolistas da Espanha, AF, disse que ele perguntou para ela qual é a cor da roupa íntima que ela usava. Surgiu, portanto, mais uma situação da qual ele teria também praticado. A gente espera agora que ele tenha uma responsabilização não só no âmbito administrativo, que esse é o da FIFA, mas também uma questão criminal, afinal de contas, ela foi beijada à força, né? Foi logo depois, e logo depois da vitória, e ele disse que, tava ali, pego pela emoção e tal, mas a imagem, não sei se vocês viram, gente, é bizarra, assim. Então ele realmente pega, segura no rosto dela, dá um beijo na boca dela, né? E, foi tomado pela emoção. Você beijar alguém na boca, uma mulher na boca sem seu consentimento, né? Então foi algo realmente bizarro, a gente espera que realmente alguma coisa aconteça, mas é como você disse, no caso do Vini Júnior, a Federação Espanhola de Futebol foi totalmente omissa, não fez o que tinha que fazer, demorou muito para se posicionar. Quando se posicionou, foi frouxa, né? Então a gente realmente tem que ficar de olho e cobrar o que precisa ser cobrado. Bom, falando agora de coisas um pouco mais agradáveis, você já fez reforma na sua vida, Jairo? Já fiz, e olha, uma dor de cabeça. Já fiz e não recomendo, né? Eu sei que você adora fazer reforma, Eu não adoro, eu faço, mas é bem diferente de adorar, tá? Eu tô no fim da reforma da minha casa, ao contrário do Atlético Mineiro, que já acabou a reforma da casa dele, né? Exatamente, tá prontíssima a Arena MRV e agora disponível para o Atlético jogar e, de fato, estrear no Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Santos nesse domingo, 6h30 da tarde, a primeira partida oficial do Atlético Mineiro. O Filipão, o Hulk e companhia vão jogar contra o Santos na 21ª rodada do Brasileiro. O estádio tem capacidade para 44 mil pessoas. Estão disponíveis, inclusive, os ingressos para venda e saíram, inclusive, todos de uma maneira muito rápida. Cerca de 40 minutos a torcida do Galo comprou todos. 40 minutos? Quantos ingressos? 40 minutos. Cerca de 30 mil ingressos, porque inicialmente a arena vai ter uma capacidade menor, por uma questão administrativa, e depois, aos poucos, vai aumentando até a sua capacidade total, justamente para fazer esse teste. É a arena mais moderna da América Latina. Linda, hein, vai ter um sistema, por exemplo,
exemplo, de internet especial, ultra rápido. Esta arena que a gente está vendo do Galo também tem uma estrutura toda completa, repleta para shows. E daqui para frente, o que a gente vai ver também é muito show de bola. Exatamente. Eu acho muito legal, né, esse conceito novo de arena, né? Não é mais só um estádio de futebol, né? Então, certamente tem toda a preparação ali para proteger o gramado, para fazer grandes shows e para fazer renda, né? Para ter novas linhas de receita para além só do futebol. Isso é muito legal. Conceito super moderno e ficou lindo, hein? Ficou bonito. Imagina a gente jogar uma bolinha aí, eu adoraria, hein? Quem sabe, hein? Fica a dica. Gostaria muito de destilar toda a minha ruindade no futebol aí nesse gramado. Eu não sei se aguento correr o gramado inteiro, mas tudo bem. Exatamente. Fico só no meu cantinho, só dando um miguezinho ali. Pra gente terminar, Jairo, Pep Guardiola, vamos lá pra Inglaterra, porque o cara super famoso, né? Um dos técnicos mais hypados do mundo inteiro. Aí o cara é uma super estrela, dirigiu Barcelona, foi técnico dos maiores astros aí de futebol do mundo. Ele ganhou um autógrafo dessa vez, né? Engraçado essa história, né? Exatamente, né? Estranho, e aquele autógrafo que ninguém quer ganhar. Aquele autógrafo desagradável, né? Exatamente. O técnico do Manchester City estava lá na cidade da qual ele mora, lá na Inglaterra, e aí chegou no carro dele, ele tinha estacionado num local proibido, quando chegou no carro tá lá, ó, um papelzinho com autógrafo do guarda, multando o Pep Guardiola, um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do futebol europeu. Acontece o seguinte, quando ele chegou lá, o guarda ainda estava lá, tinha acabado de multar ele. E aí o guarda percebeu, meu Deus, o Guardiola, o dono desse carro. O que ele fez? Ele pediu para tirar uma foto com o Pep. Aí, sabe o que ele respondeu pro guarda? Ó, se você quiser uma foto, você vai ter que pagar por ela. O preço da multa. Exatamente. Genial. A resposta, claro, foi meio atravessada, né? Ele pegou ali a multa, entrou no veículo e, ó, foi embora. Não tirou a foto com o guarda. Ele não tirou? Ficou pistolaço? Ficou pistola pelo visto, viu? Mas eu fico muito feliz em saber. Ele estava errado, né? Ele estacionou no lugar errado, realmente. Estacionou no lugar errado. Eu fico muito feliz que ele recebeu a multa. Que bom, pô. Faltou um senso esportivo aí do Guardiola, né? Devia ter tirado a foto e pedido desculpa ainda, porque ele estava errado, de fato, né? Exatamente. Por exemplo, fica a dica aí. Se você que não é famoso com a gente, quando toma multa, não peça foto pro guarda. Exatamente. Não faça isso jamais, tá bom, Jairo? Obrigado, tá? Valeu, até mais. Valeu, gente. Agora vamos falar de negócios do nosso CNN Business. Bora falar então agora de negócios com tecnologia do jeito que eu gosto, né? E falar de tecnologia aqui no business e falar de inteligência artificial é quase a mesma coisa, né, gente? É quase sinônimo. A gente fala sobre esses dois assuntos o tempo todo. E os números mais recentes, quando a gente fala em inteligência artificial, eles estão mostrando que nas empresas isso é uma prioridade para 85% delas nos próximos anos. Esses são os dados mais recentes aí das pesquisas que a nossa equipe aqui trouxe pra gente. E de um lado a gente tem, portanto, nos negócios e do outro lado ali o que os brasileiros entendem, estão percebendo por inteligência artificial, né? Então, a maioria esmagadora, né? Quase 90%, ali, 87% já ouviram falar de inteligência artificial. Só que ele tem um outro dado que eu acho um pouco preocupante até, né? Que 78%, ou seja, praticamente 8 em cada 10 brasileiros, acham que a inteligência artificial pode roubar os empregos deles. É um assunto que a gente precisa discutir cada vez mais e essa discussão está acontecendo com muita força. Hoje, aqui em São Paulo, na verdade, já vem acontecendo desde ontem, num evento muito legal, um evento que eu já participei, inclusive, que chama Digitalks. Eu vou conversar agora com o CEO do Digitalks, que é o Flávio Horta, que abriu um espacinho na agenda ali no meio do evento para conversar com a gente, né, Flávio? Cara, primeiro, obrigado por topar bater esse papo com a gente aqui no Business. Eu participei do Digitalks, fui palestrante no ano passado. Esse ano, pelo visto, vocês melhoraram o nível dos palestrantes, né? Então trouxeram palestrantes melhores do que eu. Isso é muito bom, parabéns por isso. E explica então para quem não conhece aí do que é o Digitalks, Flávio. O Digitalks, bom, primeiro eu quero agradecer aqui a nossa parceria. Você veio aqui o ano passado e o nível continua igual e eu gostaria que você estivesse aqui na próxima vez. Por favor, venha. Sei que a agenda é complicada, mas venha. O Digitalks, ele é um evento que acontece há 14 anos. É o principal evento do setor digital voltado a negócios. Você falou muito bem, negócios com tecnologia. Não existe hoje em dia negócios que não tem tecnologia. Então, bom, mas espera aí, eu tenho um comércio, eu vendo numa loja. Tem tecnologia, meu amigo, tem tecnologia no seu comércio, sabe por quê? Você vende com cartão de crédito, né? Tem lá uma maquininha é uma tecnologia. E isso pode ir muito mais além, né? Você pode se comunicar com os consumidores, você pode fazer relacionamento, você pode ter muitas outras formas de levar tecnologia para pequenos negócios, para os médios e para os grandes, né? As grandes indústrias hoje, sem tecnologia, não existe, né? Então, as grandes indústrias realmente abraçaram
E é isso, negócio e tecnologia junto, e é o que a gente traz aqui para o Digitalks, com palestras, debates e áreas de negócios. E a ideia é discutir tudo isso sob o ponto de vista dos negócios, mas não só sobre isso, né, Flávia? Também sobre o ponto de vista de evolução, de olhar um pouco para frente, o que a gente vai ter nos próximos anos, né? Flávia, eu vou te fazer uma pergunta meio óbvia até, tá? Que eu acho que eu já sei a resposta, né? Mas inteligência artificial deve ter dominado todas as discussões por aí, né? Obviamente, todo mundo falou principalmente sobre esse assunto. Outros também, né? Mas acho que isso certamente estava no centro aí de todas as discussões, né? É isso mesmo. A tecnologia hoje em dia é a inteligência artificial, a bola da vez, vamos dizer assim. O ano passado a gente falou muito de metaverso. Metaverso, ele ainda existe, apesar de se falar menos hoje em dia. Desculpa, as empresas continuam pensando uma outra forma de metaverso, mas talvez um pouco diferente da que se falava ano passado. E a inteligência artificial, que a gente falava menos no ano passado, dessa vez ela é a bola da vez, dessa vez é o que todos os auditórios e todos os temas pode falar um tema sobre saúde, um tema sobre o agro, sobre o automobilístico ou o marketing, inteligência artificial está lá dentro. E aqui é bacana que a gente não discute como fazer a inteligência artificial, a gente deixa isso lá para os fóruns de tecnologia puramente, né? Aqui nós somos um evento de negócios, então no evento de negócios a gente fala como implementar a tecnologia nos negócios, né? Deixa os técnicos fazerem a parte deles, que fazem muito bem feito, e aqui o público de negócios tem que entender como implantar, porque também não adianta fazer a tecnologia e não conseguir implantar, né? E esses dois mundos têm que conviver, tecnologia e negócios. É aquela história, né, Flávio? Mais importante do que ter a ideia é colocar a ideia em prática, né? Tem gente que vende ideia de balde aí, né? O problema é para realmente fazer a ideia se transformar num negócio, transformar em alguma coisa de fato viável. A Raquel, nossa editora, separou uns números muito legais aqui pra gente, inclusive um que mostra que a gente já tem quase 13 mil startups no Brasil. São 13 mil empresas que estão pensando negócios com tecnologia. Eu acho que hoje em dia o termo startup já está até quase que banalizado em algumas frentes, em algumas áreas, né? De tanto que se falou sobre isso há tanto tempo, todo mundo quer ser startup e tal. Nesse momento que a gente está vivendo, com tanta inteligência artificial, quando a gente fala em negócio, em tecnologia, em startup, daqui para frente a gente está falando principalmente do quê? Bom, startup, primeiro ela tem alguns conceitos para ser startup, né? Não é porque é uma empresa nova e pequena, ela é uma startup, tem que ter base tecnológica, ela tem que ser escalável, né? Onde você aumenta pouco o seu custo e aumenta bastante a quantidade de clientes ou seu faturamento e mais alguns outros itens. E isso é o que atrai investidores, né? Os investidores querem investir em negócios que podem crescer rápido, de forma sustentável, obviamente, e não precisa aumentar tanto o custo para conseguir gerar cada vez mais lucro, né? E a gente, daqui do Digital, vou contar um pouquinho da nossa parte, que para as startups, nós temos o Startup Race, que é uma competição de startups, se apresentaram durante os 2 dias aqui de evento, diversas startups que passaram aqui no palco, com pits para investidores e para jurados. Normalmente esse campeão vai para outras competições internacionais quando saem daqui, e a gente já teve vários campeões que saíram do Digitalks e foram ganhar prêmio internacional, então empresas gigantes hoje, né? Continuam startups às vezes, mas startups com 300 funcionários, 500 funcionários. Então esse modelo startup aí já está banalizado, né? Mas é um termo que já é um termo de negócio. Quando eu falo banalizado é porque, na verdade, todo mundo quer ser startup, né? E não preenche muitas vezes os requisitos que você colocou muito bem aí, né, Flávio? Do que precisa de fato ser, do que a gente precisa fazer para de fato estar inserido nesse mercado que é tão tecnológico, que é tão importante. E quando a gente fala em startup, quando a gente fala em inteligência artificial, em tecnologia, qual que é a principal tendência que a gente está mirando daqui para frente? Vocês têm centenas de palestrantes, vocês têm muita gente boa, CEO de tudo quanto é empresa, e eu acredito que todas essas discussões que vocês estão tendo aí no evento estão apontando para alguns lugares muito importantes, né? Quais são os principais deles, na tua opinião? Tem que voltar à inteligência artificial, não tem jeito. Todas as palestras falaram sobre inteligência, falaram de outros temas, mas com inteligência artificial. Então, o que eu imagino que o ano que vem a gente vai estar na pauta aqui do Digitalks Expo, vai ser a prática, assim, muita coisa, cases, porque muita coisa que foi discutida já ainda está no campo das ideias ou no início da implantação.
da prática mesmo, de como ela está acontecendo, né? Como está vendo as pessoas verem, e chegando nas casas delas, chegando na vida das pessoas. Eu acho que o ano que vem a gente já tem uma visão muito boa com cases e apresentações. Hoje aqui a gente teve robôs andando sozinhos pelo pavilhão, nos corredores. Isso a gente se pergunta, né? Para que serve isso? Né? Para que a gente precisa disso? No fim das contas, a gente precisa do que está sendo desenvolvido hoje para descobrir o que a gente vai precisar no futuro, porque a gente nem sabe o que a gente realmente precisa no futuro, né? Se perguntasse há 50 anos se alguém precisava do celular, vai falar, mas para que eu vou ficar com o negócio ali? Não faz sentido. Hoje, a gente não vive sem. Então, com certeza teremos temas nos próximos 1, 2, 3, 5 anos que a gente não imagina quais vão ser agora, mas que vão estar ligados à inteligência artificial por bastante tempo, com certeza vão. Maravilha, muito legal participar desses eventos, Flávio. Desculpa, realmente a agenda não me permitiu ir esse ano, mas ano que vem com certeza eu tô com vocês. Adoro participar dessas discussões, acho muito legal a gente olhar pra frente, né? Tem tudo a ver com o que a gente faz aqui no business, aqui no nosso Popverso. Se é de casa, tá? Se quiser a gente manda até o crachá pra você, apareça quando quiser. Bora sempre falar sobre esse e outros assuntos aqui no Popverso e aqui no business. Obrigado mesmo e parabéns pelo evento, tá? Obrigado mais uma vez. No próximo você tá aqui, hein? Com certeza, pode deixar, valeu. Bom, gente, a gente sai de toda a tecnologia da inteligência artificial, dos aplicativos e das conversas digitais e fala do mercado imobiliário, só que aquele que foge um pouco do tradicional. Você já pensou em morar num lugar um pouco diferente, assim, tipo uma igreja? Não? Se você decidir se mudar para o Canadá, isso talvez seja possível, porque tem uma à venda por lá. Sim, uma igreja, de fato, que virou uma casa extremamente confortável, de mais de 300 metros quadrados e custa bastante. Sabe quanto? Eu te conto no próximo bloco do Popverso, que volta já já. Mas então é verdade que você não dirige? Dirigir é ser dona do próprio caminho. Eu dirijo a minha vida há bastante tempo. Me formei aos 32 anos, publiquei o primeiro livro aos 37 e falei pro mundo todo aos 42. E agora, Jamila? E daqui pra frente? Já tive muitas urgências, mas o sonho de aprender a dirigir eu não vou adiar mais. Quero trazer mais mulheres comigo. Chevrolet Tracker, pra quem dirige a própria vida. Oi, gente, o MesaCast CNN que a gente fez sobre o mercado de cerveja discutiu vários assuntos, inclusive como é que a gente consegue investir nesse mercado. Tem vários jeitos, olha só que demais. O lado de onde investir vai muito, de novo, no apetite do risco. Você pode ir para o mercado financeiro, colocar títulos, o investimento de algum título que é atrelado a esse setor, de repente ir realmente para o campo, né, e começar um empreendedorismo autônomo. Nem todo mundo tem dinheiro para sair empreendendo, 100 mil reais e alugar um galpão, colocar tonéis, enfim, tem toda uma tecnologia. Mas às vezes as pessoas são entusiastas, né, acreditam muito no setor, é um setor que dificilmente cai, ainda mais no Brasil, né, um país quente, país do futebol. Então, assim, é um investimento que no médio e longo prazo, se você acredita, pode te dar dinheiro. Hoje, por exemplo, esse setor de cervejarias artesanais cresceu demais porque é, de certa forma, barato para você começar, né? E a tecnologia evoluiu muito, os custos diminuíram bastante, porque a demanda por esses tipos de produtos para você conseguir evoluir ou montar um tipo de cerveja, né? A nossa sommelier que sabe muito melhor, ficou muito acessível. Por isso que a gente teve uma evolução muito grande. Então esse tipo de empreendedorismo, principalmente na pandemia, explodiu. E aí isso fez com que se popularizasse ainda mais, não apenas a cerveja do jeito que a gente conheceu antigamente, que o nosso avô tomava, nosso pai tomava. Bom, deu pra perceber que o papo foi muito produtivo, né? Então eu vou voltando de tempos em tempos pra gente discutir os muitos números, impressionantes números desse mercado. Eles queriam viver juntinho. Então por que não juntar as rendas e conquistar um AP só deles? Mas me conta aqui como foi o final feliz do AP de vocês. Não tava mais compensando rasgar dinheiro com 2 aluguéis, sabe? E com a entrada facilitada da MRV, a gente comprou um AP do jeito que a gente queria. Varandinha, espaço para receber os amigos. Passa até pro Guto brincar. Fofo. Vire a chave e descubra que o AP que você quer pode ser seu na MRV. Ever thought of having a global life? Now you can move your money and... Vem cá, podemos simplificar? Acho que eu não preciso falar inglês, né?
Até porque com o Inter você pode ter uma vida global mesmo morando no Brasil. Você tem conta em dólar, cartão de débito global e converte reais em dólares direto no Super App. Ainda dá para investir lá fora e comprar passagens aéreas. Quer ter uma vida global de verdade? Baixe o Super App do Inter. Meio ambiente, social e governança. O conceito ESG tem pautado as discussões sobre o futuro sustentável do nosso planeta. Do quadro CNN Mais Verde, as tendências e as oportunidades sobre o tema. Todas as terças e sextas, no CNN Novo Dia, vamos acompanhar o que as empresas e a sociedade têm feito para reduzir os impactos contra o meio ambiente. CNN Mais Verde, por um mundo mais sustentável. CNN Mais Verde. Apoio. Eldorado Brasil Celulose. Eficiente e sustentável. Vale. Transformando o amanhã com uma mineração mais sustentável. Popverso está de volta com um momento vergonhinha das coisas que acontecem no Brasil. O que rolou? Isso tá na nossa seção de reportagens mais lidas no nosso site no CNN Pop. Se você for pro QR Code que vai aparecer na sua tela, você vai direto para essa primeira reportagem, que fala o seguinte: Alfred Enoch, não sei se você conhece esse cara, ele é bastante conhecido, ele fez séries como How to Get Away with Murder, ele também fez o Dino, né, em Harry Potter. Era o Dino o personagem dele, né? Isso, em português é Dino. Em português é Dino, tá. Por que a gente tá falando em português? Porque ele fala português, ele é filho de uma brasileira com um britânico, só que ele tava no Brasil pra um outro filme, Medida Provisória, um filme com direção do Lázaro Ramos, e ele tava indo pra um evento, pra uma premiação de cinema no Rio de Janeiro, uma premiação muito importante, que é o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele tava concorrendo, inclusive, a um prêmio. E aí o que aconteceu no caminho? Ele foi assaltado. Tava ele e a namorada dentro do carro. A janela tava aberta, né? Galera que mora fora, acha que tá tudo bem andar com a janela aberta aqui no Brasil. Veio um cara, puxou o celular da mão dela, aí ela acabou fazendo um post. Enfim, eles estão bem, tá? Tá tudo certo com eles. E o problema é que ele acabou chegando atrasado na premiação e não ganhou o prêmio, né? Ou seja, a noite não foi legal pra ele, vamos dizer assim. Tá aí a postagem da namorada dele, ela explicando exatamente tudo o que aconteceu, né? Eles estavam bem em frente ao Complexo Cultural Cidade das Artes ali, que era justamente onde estava rolando o prêmio, né? Então aí a gente está vendo as imagens de Harry Potter, né? Ele que participou do filme quando ele era bem criança, olha aí as imagens dele, Alfred Enoch, que fala português fluentemente, tá? Aliás, fica a dica aqui, tem uma entrevista dele excelente no Podpah, com o Lázaro Ramos, inclusive falando sobre Medida Provisória, que é um baita de um filme, tá? Tô louco pra assistir, ainda não assisti, e tá todo mundo falando que a atuação dele foi maravilhosa, tem Seu Jorge, Adriana Esteves, baita filme legal, Emicida também. Enfim, apesar da noite um pouco traumática, a gente realmente pede desculpas para o Alfred Enoch, que é o que a gente pode fazer nessa vergonhinha que às vezes a gente acaba tendo do nosso país por essas coisas que acontecem. Mas no geral o nosso país é muito bom, tá? Não fica com a imagem ruim não. Bom, próximo assunto, ainda em cinema, vamos falar de novo de Barbie. Eu não aguento mais falar de Barbie nesse programa, só que a gente precisa falar, porque esse filme realmente é um fenômeno. Tá vendo aqui embaixo, ó? Quase 3 bilhões de reais em bilheteria. Já é a maior bilheteria dos Estados Unidos. A gente tá falando de um filme que, assim, tá fazendo um sucesso que é bizarro, tá? Que é estrondoso. Ele já arrecadou 575 milhões de dólares. Dá quase os 3 bilhões que a gente tá mostrando aí, né? Isso só nos Estados Unidos, tá? Se a gente olhar pro mundo inteiro, a bilheteria global tá em mais de 1,3 bi de dólares. Mais de 6 bilhões de reais. Até agora, o recorde de arrecadação era do Super Mario lá nos Estados Unidos, né? Com 574 milhões de dólares. Mas Barbie realmente é um fenômeno monstruoso. E é engraçado, né? Porque as duas maiores bilheterias não são de filmes mais cabeçudões, assim, né? São de filmes super-herói, né? Filme da Mattel, filme da Nintendo, de marcas, de personagens bastante clássicos dessas marcas, né? Então, a gente tá falando de uma Margot Robbie, no caso de Barbie, que já ganhou, assim, uma grana bastante boa, tá? A gente tá falando de 50 milhões de dólares. Isso aí inclui salário, inclui também todos os bônus, né? Porque como o filme tá um baita de um sucesso, ela acaba ganhando mais grana, 50 milhões de dólares. É a previsão da Variety, que é uma revista americana, né? Da grana que a Margot Robbie já ganhou só com Barbie. E Barbie segue em cartaz, ou seja, vai continuar fazendo dinheiro, né? Com tanto dinheiro, sabe o que a Margot Robbie pode comprar? Uma casa nova. Se ela quiser,
pertinho dos Estados Unidos, ali um pouquinho pra cima no Canadá, tem uma que eu moraria muito facilmente. Uma igreja de 330 metros quadrados, que é uma belíssima de uma casa, tá? Nesse caso, uma casa de 3 dormitórios, extremamente extensos, com um pé direito altíssimo, porque era uma igreja, gente. Uma igreja do século XIX, construída em 1888. Ou seja, é um imóvel de mais de 100 anos, mas que tá super inteiro, a coisa mais linda por fora. É o que eu falei no começo do programa, parece que vai ter missa a qualquer momento, tá? Mas quando você entra, é uma casa linda, com todas as vigas ali em madeiramento. Cara, coisa mais maravilhosa. Só que como foi construída para ser uma igreja, meio que não tem muro, né? Fica realmente ali no meio da cidade e tá tudo certo. É um casal que fez isso e acabou comprando essa igreja, né? Esse casal acabou fazendo essa aquisição aí em 2018, tá vendo? A igreja não tem muro, não tem nada, né? Então você vai morar de um jeito ali um tanto quanto exposto, né? E aí em 2021 eles conseguiram vender essa casa por 4 milhões e 300 mil reais, o equivalente mais ou menos, né? A reforma custou mais de 3 milhões e 400, ou seja, gastaram uma baita de uma grana, né? Isso aí foi lá em 2019 que eles fizeram essa reforma e acabaram tudo em 2020, enfim. Se quiser dá pra fazer uma proposta ali, aumentar um pouquinho essa oferta, é uma grana, hein? Mais de 4 milhões, Edu, mais de 4 milhões pra morar numa igreja, tá difícil, né? Fala a verdade. Você faz uma oferta aí, não? Tem coragem? Eu faço porque não vai entrar vampiro aí. Exatamente. É uma moradia santa, né? Você vai estar protegido aí de tudo que é jeito, né? Enfim, fica a dica aí se você gosta de investir no ramo imobiliário. Mas ficou demais essa casa, hein? Nossa senhora, se eles fizerem um Airbnb, eu passo as minhas férias lá. Antes de encerrar o Pop versus CNN, eu queria pedir para vocês irem até o QR Code que vai aparecer aí na tela, para vocês darem uma olhada numa reportagem que tá no CNN Pop, no nosso site, sobre a Maiara da dupla Maiara e Maraísa, sabe? Ela foi diagnosticada recentemente com alopécia. E aí, a gente tem aqui a foto da Maiara e uma explicação sobre o que é a tal da alopécia, que basicamente, gente, é calvície, né? Então é uma doença que provoca queda de cabelo, o que pra Maiara, poxa, deve ter sido uma notícia obviamente desagradável, né? Mas certamente a gente torce pra ela ficar bem. Alopécia é uma condição, um problema que atinge principalmente os homens. A gente sabe que calvície é um problema de muitos homens. Com a graça do bom Deus, não é um problema meu. Eu gosto muito do meu cabelo, tenho bastante cabelo, eu tô com quase 40 anos, né? Se não caiu até agora, espero que não caia mais. E aí, a gente tem uma outra reportagem também no nosso site, no CNN Pop, mostrando o top 20 da calvície. Tem uma instituição que chama World Population Review. O que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento dos homens calvos ao redor do mundo e aí tem os países com mais homens carecas. E, assim, disparada, a Europa é a região que mais tem carecas do mundo inteiro, tá, galera? Se a gente for pra reportagem também, que também vai aparecer no QR Code aí na tela pra vocês, a gente consegue dar uma scrollada aqui e aí a gente tem o ranking dos principais países e aí a gente vê que aqui, por exemplo, na República Tcheca, 42,8% dos homens são carecas, ou pelo menos tem algum problema de calvície. Vocês entenderam? A cada 100 homens, quase 43 tem calvície. É muita coisa. Na Espanha, 42,6%, na Alemanha, 41,2%, França, 39,24%, Reino Unido, quase 40% também, Itália, Holanda, tudo com quase 40% dos homens com calvície. Aí só nos Estados Unidos aqui, 37,9%, mas ainda bastante coisa. Du, é muita gente calva, hein, cara? Muita gente, dá pra ter um mercado aí, né? O Du é cabeludão, nosso editor-chefe, mas você tem alguma entradinha, alguma coisinha assim, Du? Não, né? Ah, já tive. Já teve, mas deu uma tratada? Como é deu que uma tratada. Deu uma tratadinha, né? A coisa deu uma melhorada. Bom, antes de encerrar o Pop Verso, então a gente vai fazer uma homenagem aos carecas do cinema. A gente tem vários casos maravilhosos. Patrick Stewart, o professor Xavier de X-Men, só a mão, gente. Aí a gente tem um cara que eu amo de paixão, que é o Brian Baumgartner, que é o Kevin de The Office. Aliás, o Post Malone é por causa do Kevin Malone, tá? Esse personagem aí de The Office, se você não sabe. Tem também o Jason Statham, que fez, por exemplo, Orson em Esquema de Risco, Operação Fortune, tem 56 anos, tá bonitaço também, o Jason Statham vai aparecer agora também. É isso, gente, ó, é um monte de careca bonito, né? Então, não necessariamente você precisa ser cabeludo pra estar na moda, pra ser bonitão, mas eu, se pudesse escolher, ficaria com o meu cabelinho mesmo, que eu gosto, tá? Amo de paixão. E, assim, tem um irmão que é 100% careca. Então, assim, na coisa dessa escolha do cabelo ou não, ficou todo pra mim e não pra ele. Diego, te amo, tá? Um beijo. Pop Verso volta amanhã, gente, até às 11 da noite. Valeu.